Caiu. Vocês estão conseguindo me escutar? Todo mundo tá me escutando? Vocês estão me vendo bem? Acho que o Instagram resolveu fazer live essa semana e a próxima, acho que o Brasil inteiro, né? Acontece. Brasil inteiro fazendo live essa semana e a outra. Já aconteceu isso aqui. O Instagram buga e enfim. Mas semana que vem isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos que semana que vem isso não vai acontecer. Porque as lives vão ser... nós vamos fazer por um link. E tenho certeza e estou convicta que vai dar tudo certo. Amém. Lu, seja bem-vinda. Lu Gaé de Joias. Ai, Lu, você é um presente. Conheci a Lu na live da pastora Valéria, aqui da igreja Hebron de Goiânia. E vocês todos são presentes para mim. Gente, vamos voltar ao que eu estava falando antes, já que vocês estão me escutando. Pior que não, Renata, não tô na fazenda, tô na minha casa. Tô aqui na minha casa, ó aqui, vou virar até a câmera para vocês verem como que é a vida real aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui em casa, gente. Tô aqui na minha casa. Tô aqui, imagina lá na fazenda, se eu não conseguir fazer a live na quinta, aí vocês já sabem que não foi o meu problema, foi o problema da internet, aí eu faço domingo. Porque domingo é aniversário da Giovaninha, então a gente vai comemorar lá na fazenda, e aí eu volto domingo à tarde, à noite pra cá, e se não der quinta, eu tento fazer a live no domingo, tá? Mas é isso, vai dar certo. É isso aí, Lu. Vai dar tudo certo. Amém. Vamos voltar ao que eu tava falando pra vocês. Primeira coisa, levanta sua mão direita, bate aí no coraçãozinho pro Instagram distribuir a live, manda essa live pra alguém que precisa saber sobre low carb. Você acha que está fazendo low carb, mas não está, ok? Então, hoje eu quero desmistificar algumas coisas para vocês sobre low carb, tá? Vocês estão me vendo? Tá tudo bom? A imagem tá boa? Porque aqui pra mim tá tendo um delay, mas tá tudo certo. Vamos voltar. Vou dar conta de fazer essa live hoje. Amém. Tá, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu fiz para que você entenda aonde você está errando, tá? O que você está fazendo de errado, por que às vezes você não está emagrecendo mais com low carb. Às vezes as pessoas acham que fazem low carb, mas não fazem. Low carb é uma estratégia cientificamente comprovada, assim como a estratégia cetogênica e assim como o jejum intermitente, tá? Então, eu não posso deixar de falar isso para vocês. E a gente usa, junto com o jejum intermitente, a estratégia low carb cetogênica. Porém, muitas pessoas não sabem fazer nenhuma e nem outra. Entendeu? Oi, Maria! Maria, essa live você vai gostar. Porque eu acho que essa live vai te ajudar muito, muito. Maria tá em... Onde que é, Maria? Que você tá? Londres? Espanha? Acho que é Espanha, né, Maria? Acho que é Espanha. Eu acho que você vai gostar muito da live, porque a live hoje vai desmistificar para você um pouco sobre essa questão de carboidrato, se você pode comer carboidrato, qual carboidrato pode, que não pode, tá? Eu entrei de novo e espero que a live não caia. Se a live cair, vocês vão me prometer que vocês vão voltar de novo, ok? E é por isso que é importante vocês fazerem esse compromisso comigo, porque ainda que a live caia,
vocês estão aqui aprendendo comigo. A gente volta de novo até eu terminar o assunto de novo. Entenderam? Então, esse é o compromisso de vocês comigo. Quero que vocês façam uma coisa. Lá naquele post, depois que eu encerrar essa live, mesmo que ela caia, se eu precisar entrar de novo, eu vou entrar, quantas vezes for preciso. Depois dessa live, você vai digitar a nossa hashtag Tropa Destravando o Seu Emagrecimento lá no post que eu fiz hoje à tarde, para eu saber quem tá comigo e qual que é o insight, ou seja, o que você aprendeu, o que te trouxe à luz essa live que eu fiz hoje, tá? Então, a nossa live número 2, Desvendando a Low Carb. Aí, Silvana voltou também. Eu também voltei, se eu cair, eu paro e volto de novo, porque eu acho que o Instagram, quando tem muitas pessoas ao vivo, ele acontece isso. E na pandemia também acontecia isso, né, gente? Não sei se vocês estão lembrados disso. Vamos lá? Vou começar de novo com o meu primeiro slide. Gente, eu vou tentar ser bem breve, eu não vou enrolar, até porque não é o meu objetivo. O que é low carb? O que é low carb? Muita gente pensa que low carb é apenas Voltou? Gente, toda vez que eu vou compartilhar alguma coisa, eu acho que cai. Voltou? Tá me escutando? Vamos voltar. O que é low carb? Dá um joinha aí para você não perder. Muitas pessoas acham... Tá escutando? Será que é isso aqui? Deixa eu ver se melhora. Vocês estão me escutando? Voltou? Tá lento, né, gente? Não é a internet. A minha internet aqui é top. Mas eu vou voltar aqui. Eu vou tentar não compartilhar os slides que eu fiz. Mas eu vou falar tudo que eu preciso falar aqui hoje. Muita gente acha que faz low carb e não faz. Eu não vou colocar, porque eu acho que na hora que eu tô saindo para colocar o slide, ele tá ficando pesado. Então, eu vou falar sem o slide, tá? Então, trava na hora que eu coloco. É isso mesmo. Percebi isso também. Tá, muita gente acha que faz low carb a quantidade de lives. Certeza, gente, isso aqui não é internet, isso aqui é Instagram. Mas semana que vem isso não vai acontecer, porque nós vamos fazer essa live de outra forma, por uma transmissão mais potente, e vocês vão vão clicar no link que vocês vão receber, inclusive eu vou deixar lá na comunidade do Telegram, no meu grupo VIP, e independente de ter muitas pessoas ou não no Instagram, eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso para vocês. Mas essas 3 lives de aquecimento hoje e depois de amanhã, pode ser que aconteça uma coisa ou outra, né? Mas vamos lá. Renata, de Recife, seja bem-vinda. Olha, da terrinha. Vamos lá, gente. Muita gente acha que faz low carb e não faz. Às vezes as pessoas acham que fazer low carb é simplesmente reduzir carboidrato. Também é reduzir carboidrato, mas não é só qualquer carboidrato. E é aí que está a grande diferença entre a low carb estar correta ou não. A pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar ela é composta por carboidratos, porque se acreditava que por termos o substrato energético de glicose como sendo a principal fonte de energia, que a gente teria que comer na nossa base alimentar muitos carboidratos. Isso ainda não mudou.
muitas recomendações ainda mantêm essa pirâmide alimentar com a base muito robusta de carboidrato. Só para vocês terem uma noção, a gente aprende na faculdade, e eu tenho mais de 16 anos de formada, que 55 a 70% da alimentação do indivíduo deveria ser de carboidratos. Agora, vocês têm noção do que é 70% de uma alimentação de carboidrato? A pessoa praticamente come carboidrato o dia inteiro. Pão, arroz, batata, mandioca, milho, cará, inhame, purê, tudo isso é carboidrato. E tudo isso, entre aspas, está na pirâmide alimentar. O que a gente descobriu ao longo dos anos, nas últimas décadas, né? Que as pessoas reduziam a gordura, as pessoas comiam gordura de origem vegetal, margarina hidrogenada, gordura hidrogenada, mas as doenças cardiovasculares não reduziam. E aí eles começaram a fazer novos estudos, e aí foi quando a low carb surgiu. Porque eles começaram a entender que as pessoas comiam mais carboidrato e as doenças cardiovasculares só aumentavam, a resistência à insulina piorava, a hipertensão aumentava. Então tinha alguma coisa errada. E aí surgiu essa estratégia low carb, e é uma estratégia relativamente nova, mas as recomendações da alimentação e nutrição ainda não mudaram. Agora, nos Estados Unidos, a gente usa a pirâmide invertida. Nós já temos a Associação Brasileira de Low Carb. Ela foi fundada o ano passado, se eu não me engano. E ela já usa outras recomendações. E nós, nutricionistas, nós temos essa liberdade de indicar para o nosso paciente determinada quantidade de carboidrato que nós consideramos ali junto com o paciente seja ideal ou saudável para ele, ok? Então a gente, hoje eu, Janaína, eu não recomendo ninguém usar essa recomendação de 55 a 70% de carboidrato na sua base alimentar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm um problema com carboidrato. E se descobriu que a resistência à insulina que provoca os outros problemas de saúde advindos da obesidade. O excesso de carboidrato, seja ele disacarídeo, monossacarídeo, amido, ele vira glicose. E o excesso de glicose vira gordura. E essa gordura, ela vai acumulando dentro da sua célula gordurosa, vai acumulando, até virar crônico, que a gente sabe que o IMC acima de 25 já é sobrepeso, e o IMC acima de 30 já é obesidade. E é esse grande problema que a dieta tradicional traz, obesidade. Só que ao longo dos anos, nós fomos culturalmente, por isso eu falei ontem que precisamos ressignificar a alimentação, ensinados de maneira errada. Ensinados que nós precisamos, que é importante comer o pão, o macarrão, comer o pão, o macarrão, comer o carboidrato de maneira livre e robusta. E a população se desequilibrou nessa fase, tá? Então, aí as pesquisas vieram, nós nutricionistas entramos com uma estratégia, com uma conduta nutricional dentro do consultório para os nossos pacientes, que se chama low carb. Afinal, o que é low carb? É só reduzir o pão? É só reduzir o arroz? É só reduzir a batata? É comer batata doce no lugar da batata inglesa? É trocar o arroz branco pelo arroz integral? Afinal, arroz branco entra na low carb? O que é low carb? O que é low carb, afinal? Né? Eu já vejo aí algumas pessoas falando arroz, feijão, abóbora. Será que arroz entra na low carb? Então vamos lá, eu queria que vocês ficassem aqui comigo e prestassem atenção no que eu vou falar hoje, tá? Falei pra vocês do percentual da base de carboidratos de uma dieta normal, tradicional, que a gente chamaria de reeducação alimentar e que eu não sigo hoje atualmente. E uma dieta low carb, ela é considerada low carb quando ela tem abaixo de 40% de carboidratos, até uma média de 15, ou entre 50 e 120 gramas de carboidrato dia. Ponto. Quem é meu aluno da mentoria já tem toda essa live, toda essa informação documentada lá no seu e-book, tá bom?
Então, vocês não precisam preocupar com tudo que eu vou falar aqui. Agora, quem não é meu aluno e é meu seguidor, precisa prestar atenção na minha voz, no que eu tô passando para vocês. Porque, às vezes, vocês não ouviram nunca ninguém falar sobre isso, tá bom? E as pessoas confundem. Elas acham que, porque elas comiam, por exemplo, o pão de manhã, o arroz no almoço, porque a base delas era carboidrato, e o fato só dela reduzir esse mesmo alimento, ela está fazendo low carb. E não está fazendo low carb. Então, não é só reduzir o carboidrato, o tipo de carboidrato também conta. E o tipo de alimento que vai estar ali combinando com aquele carboidrato também conta. Então, você adicionar na sua rotina proteína e gordura faz a sua refeição virar low carb. Mas não adianta, por exemplo, você adicionar proteína, gordura e comer separadamente, em primeiro lugar, aquele carboidrato refinado. Por exemplo, arroz, feijão, salada e bife, tá? Um prato bem tradicional de brasileira. Arroz, feijão, salada, alface, tomate, cenoura e bife. Por que esse prato não é considerado low carb? Primeira coisa, presta atenção, por causa da quantidade, da proporção de carboidrato e proteína que se tem. Então, você vai perceber que você pode ir em qualquer restaurante hoje do Brasil inteiro, eu estou falando do Brasil, você vai ver que se você pedir uma marmita no restaurante, ela vem forrada de quê? De arroz. Você vai num restaurante, pode ser qualquer restaurante do Brasil inteiro. A base da marmita é o quê? Arroz, carboidrato. Então, essa proporção de arroz, de bife, de feijão e de salada, ela está errada. Entendeu? Primeiramente, por isso ela não é low carb. Aí você fala, Janaína, então antigamente eu ia na nutricionista e eu já fiz muito isso. Ela falava pra mim, 3 colheres de arroz, 2 de feijão, alface, tomate, metade do prato de salada e um bife, né? E um bife só assim. Essa dieta foi usada por muito tempo, mas essa dieta é só uma dieta restritiva, entendeu? De caloria. No fundo, o que faz você emagrecer é a caloria, mas o que te traz saúde, sara os seus problemas, como esteatose hepática, resistência à insulina, diabetes, colesterol, pressão alta, é a escolha do carboidrato certo, entendeu? A proteína e a gordura, ela tem um papel muito importante na low carb. Por quê? Vamos supor que uma pessoa está na casa da sogra e a sogra dela só faz arroz com piqui, galinhada, e ela só tem isso para comer. Como que ela estabeleceria uma low carb dentro desse prato que está lá na casa da sogra dela ou da amiga dela? Ela nunca pode começar pelo carboidrato. Por quê? Porque tudo vira mistura dentro do seu estômago. E a gordura e a proteína, ela promove um retardamento do seu esvaziamento gástrico. Então, quando você come o frango primeiro, a carne primeiro, a gordura primeiro e depois, ainda que seja um arroz branco, você promove um retardo no esvaziamento gástrico e uma velocidade menor com que a glicose vai ser absorvida e com que a insulina vai ser recrutada para isso. Então, você melhora a sua saúde. Mas essa estratégia, ela é considerada low carb? Não. Por quê? Porque ali tem um carboidrato de índice glicêmico alto. E o que você vai fazer? Você vai misturar ele com gordura, com proteína, vai conseguir retardar o esvaziamento gástrico, vai conseguir recrutar menos insulina, vai melhorar a sua saúde, mas você não está fazendo low carb. Você está melhorando ali o contexto da sua alimentação. Low carb de verdade é quando você tem alimentos combinados numa refeição e lá dentro do seu estômago, óbvio que eles vão se misturar.
que tem uma carga glicêmica daquela refeição menor. Essa carga glicêmica, que é aquela refeição junto, por isso que low carb sempre vem uma proteína, um alimento de carga glicêmica baixa, essa refeição junta, ela deve ser considerada low carb. Aí se você coloca arroz, se você coloca muita batata inglesa, se você faz muita tapioca, uma quantidade muito grande de goma, você sai da low carb. Entendeu? Então, por isso que alguns alimentos não entram na low carb verdadeira. Você pode reduzir, você pode melhorar o retardo do seu, fazer o retardo do seu esvaziamento gástrico, você pode diminuir recrutar menos insulina, o estímulo da insulina, fazendo estratégias. Por exemplo, comendo a proteína, a gordura primeiro. Mas se você tiver um arroz branco ali, se você tiver, por exemplo, muita goma de tapioca, não pode ser considerado low carb. Então você precisa entender primeiro isso. Quantidade importa, o tipo de alimento importa. A proporção de carboidrato e proteína importa. E a proporção de proteína, gordura e carboidrato é essencial na low carb, tá? Você nunca pode colocar mais carboidrato, ainda que esse carboidrato seja considerado saudável, por exemplo, uma batata, por exemplo, um cará, por exemplo, um inhame. E aí entra agora os detalhes da low carb. É por isso que muita gente não emagrece. Tem gente que só reduz carboidrato, tem gente que continua comendo a mesma coisa, só reduz a quantidade, ou só come a proteína primeiro, ou só acrescenta uma proteína, ou só vai lá e acrescenta uma gordura, coloca uma castanha, coloca um bacon. Gente, tá travando pra vocês? Porque o que eu tenho pra falar é muito importante. Se tiver travando, vocês me avisam. Tá travando ou não tá? Tá travando ou tá bacana? Porque agora eu vou falar quais os alimentos que entram na low carb. Tá travando? Não. Nívia, não. Dark, não escuto. A imagem está parada. Pra mim tá normal. Renata, não. Carla está bacana. Gente, então tá normal. Olha, hoje, não sei como que vai ser amanhã, mas eu acho que isso é o Instagram. Tá bacana, Silvana? Tá tudo certo? Ele está bom pra mim. Tá ótimo. Tá bem. Ah, então vou continuar. A Lu já tá falando aí, gente, sai e entra de novo, porque Instagram, quando tem muita live e pandemia, né, gente? O Brasil inteiro tá aqui no Instagram. Dark, sai e entra de novo, que aí você me escuta melhor. Pronto, então tá todo mundo escutando, quem não tá escutando, sai e entra de novo, tá? Bom, então agora vocês entenderam por que tem gente que não faz low carb? Então, primeiro ponto, não adianta só reduzir carboidrato. A qualidade desse carboidrato importa. Isso é muito importante, tá? A proporção desse carboidrato importa. E o tipo, que é o que eu vou falar agora, desse carboidrato, importa. Então aí você me fala, Janaína, eu posso fazer low carb colocando batata doce? Pode. Porque a batata doce tem uma carga glicêmica menor que a batata inglesa? Pode, bacana. Mas se você não controlar a quantidade de batata doce com a proteína e a gordura daquela refeição, o seu prato não vai virar low carb. Não adianta ter uma batata doce. Não adianta, por exemplo, ter tapioca. Olha como que fala? A saga da tapioca, né? Porque todo mundo fala, mas é tapioca. E a tapioca, ela tem um índice glicêmico muito alto. O que a gente faz para tapioca
entrar, às vezes, numa estratégia low carb, a gente porciona a goma de tapioca, então 1 colher, 2 colheres, não sei, cada dieta vai ser de uma forma, combinado com a proteína daquela refeição. Aí sim, você pode dizer que você está fazendo low carb. Mas, por exemplo, vocês escutaram eu falando, tem proporção de low carb. Eu não posso falar que a mesma pessoa que faz 50 gramas de carboidrato no dia, que está fazendo low carb, e falar que ela vai ter o mesmo resultado da pessoa que está fazendo 120 gramas de carboidrato dia, que também está fazendo low carb, vocês entenderam? E aí a pessoa fala, eu estou fazendo low carb. Sim, você está fazendo low carb. Mas quantas gramas de carboidrato você está comendo? Há quanto tempo você está comendo essa quantidade de gramas de carboidrato? Ainda que ele seja saudável. E qual que é a proporção desse carboidrato no seu prato combinado com proteína e combinado com gordura? Então, gente, não adianta só reduzir e não adianta falar que faz low carb, entendeu? Você precisa ter essa noção de proporção, tá? Os alimentos que geralmente entram na low carb são alimentos de índice glicêmico baixo. Por quê? Porque eles já têm um índice glicêmico baixo. Quando eles forem combinados ali com a proteína e gordura, eles vão formar o que a gente chama de carga glicêmica dentro de uma porção. E aí sim você vai estar consumindo uma refeição low carb, entendeu? Geralmente o que entra na low carb? Alimentos que têm fibras e alimentos combinados ali já com proteínas. Low carb, gente, é comida de verdade. Vocês não adiantam ficar pensando, um doce low carb, depois eu vou falar da Páscoa. Um doce low carb, não sei o que lá, low carb, Low carb é comida de verdade, assim como keto também é, tá? Então, gente, vocês vão ter comida de verdade. É por isso que é importante tomar um café da manhã e colocar, por exemplo, numa low carb, uma fruta sempre combinada, por exemplo, com uma proteína, com ovo, com queijo, com um omelete, fazer uma crostinha de queijo, né? Você nunca numa low carb pode ter carboidrato sozinho. Isso não é low carb. Nossa, mas eu estou comendo pouquinho. Eu estou comendo meia banana. Não é low carb. Para ser considerado low carb, você precisa de ter uma proporção correta de proteína ali, tá? Então tome muito cuidado com isso. Os legumes geralmente que entram na low carb, abobrinha verde, abóbora cabutiá, chuchu, quiabo, jiló, aspargos, os feijões e leguminosas em geral, mas todos porcionados. Eu tenho um paciente, por exemplo, que chega no consultório e fala, já estou de low carb. E aí ontem aconteceu isso. Eu coloquei no cálculo lá da minha dieta na frente do meu paciente e ele não estava fazendo low carb. Ele estava fazendo 126 gramas de carboidrato dia e eu falei para ele, olha, no meu cálculo, deu 126 gramas de carboidrato dia. Você come exatamente isso que você me falou? Ele, não, doutora, às vezes eu como mais, né, final de semana. Eu falei, você não está fazendo low carb. Porque uma pessoa que faz 42%, uma pessoa que faz 45% de carboidratos dias, ela não está fazendo mais low carb. Eu não posso considerar low carb. Só porque ela reduziu do que ela consumia 60%, 70%. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, para vocês não errarem, os legumes entram na low carb, que são esses que eu falei aqui agora, abobrinha verde, abóbora cabutiá, chuchu, quiabo, jiló, aspargos. Cuidado com a quantidade. Vamos lá. 1 colher de arroz branco. O arroz tem um índice glicêmico muito alto. Por isso, ele não seria um alimento tão usado na low carb, porque vocês já sabem que o índice glicêmico dele é alto. Mas vamos colocar aqui 1 colher de arroz, a pessoa coloca lá 1 colher de arroz, tem aproximadamente 30 gramas. Essa 1 colher de arroz, ela tem aproximadamente 13 gramas de carboidrato, tá? Porque o arroz não tem só carboidrato, ele tem ali a fibra, ele vai ter alguns aminoácidos específicos. Tá, então, 1 colher de arroz, 30 gramas, tem 13 gramas de carboidrato aproximadamente. 100 gramas de abobrinha verde, 100 gramas de abóbora cabutiá, 100 gramas de chuchu, 100 gramas de jiló, 100 gramas. É mais que o triplo. Tem a mesma quantidade de carboidrato. Em torno de 11 a 13 gramas.
E aí você come mais esses alimentos, que você vai estar comendo 100 gramas, e eu ensino isso para as minhas alunas da mentoria. O cardápio, inclusive, delas lá tem essas quantidades certinhas. Você vai estar comendo mais fibra, você vai estar comendo um alimento com uma carga glicêmica menor e ainda você vai estar colocando uma proteína para reduzir mais ali o estímulo da insulina. Mas aí você fala, nossa, Janaína, eu estou exagerando. Eu tenho muito paciente que faz isso também. Eu estou exagerando no jiló, no quiabo. Aí eu falo, quando você coloca? Não, eu coloco uma colher daquela de arroz grande de quiabo, porque eu gosto muito. Uma colher grande daquela de abobrinha e coloco mais ou menos 2 colheres de sopa de abóbora cabutiá. Aí eu coloco lá um bife ou um filé de frango, coloco um ovo e um pouquinho de feijão, porque eu não fico sem um feijão. Esse prato, para emagrecimento, veja bem, para emagrecimento, ele não está balanceado. Não está. Por quê? Porque a pessoa comeu muita quantidade de alimentos que são saudáveis. No final das contas, ela vai ter uma quantidade de carboidratos maior do que a proteína que está ali, do que a gordura que está ali, do que a própria fibra. Entendeu? Então, é aí que tá os detalhes da sua low carb, que você precisa porcionar o tipo de alimento e que você precisa escolher o tipo de alimento certo. E é por isso que alguns alimentos já fazem parte da low carb, porque a gente não erra. Por exemplo, a crepioca faz parte da low carb, só que se você exagerar na goma já não fica mais low carb. A low carb, ela pode ser hipocalórica, então ter uma quantidade de calorias menor, normocalóricas para aquela pessoa que não quer emagrecer, por exemplo, o meu caso. E ela pode ser hipercalórica, que aí a gente coloca uma quantidade de proteína ou de gordura maior, que é aquela low carb, high fat. Nem toda low carb ela é high fat, entendeu? A gente pode ter low carb 30-30-30, ela não é high fat, entendeu? Então, assim, nem toda low carb é high fat. Então, uma pessoa que está fazendo low carb com uma intenção de aumentar peso para hipertrofiar, ela consegue, porque ela vai priorizar carboidrato. Mas uma pessoa que está fazendo uma low carb e não está porcionando aquele alimento, aquele carboidrato, ainda que ele seja saudável, ela vai estar comendo calorias em excesso, a proporção de carboidrato do prato dela, ainda que seja saudável, presta atenção, gente, ainda que seja saudável, vai estar maior do que a proteína e a gordura. Aí ela não faz low carb mesmo escolhendo os alimentos saudáveis. É aí que vocês precisam entender. Entendeu? Então é aí que tá todo o detalhe. Entenderam? Quem entendeu o que eu falei até aqui, dá um joia. Quem entendeu o que eu falei até aqui, dá um joia. Porque agora eu vou entrar na vez da fruta. Agora eu vou falar da fruta. Por que que a fruta foi tão massacrada? Pode comer fruta? Não pode comer fruta? O que que acontece se eu comer uma banana? O que que acontece se eu comer um mamão? Eu tô fazendo low carb? Não tô fazendo low carb? Vamos lá. Então, vocês já entenderam que a low carb, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem tipos de carboidratos que fazem parte dessa low carb, tá? Janaína, não estou fazendo low carb. Eu estou melhorando a minha saúde com uma reeducação alimentar. Eu como a proteína primeiro, eu como a gordura, a castanha primeiro, eu como a salada regada com azeite primeiro. E depois, por último, lá eu como o meu carboidrato, que é ruim, porque eu não fico sem arroz, porque eu não fico sem arroz e feijão. Ok, você vai estar melhorando, mas você não está fazendo low carb, tá? Queria deixar estrategicamente esse ponto para vocês, tá? Ok. Fruta. Por que que a fruta foi muito massacrada na low carb? Porque a fruta é super saudável, gente. Uma fruta, além dela ter caloria, que a gente sabe que é macronutriente, que é carboidrato, gordura e proteína, ela tem micronutriente, ou seja, ela tem vitaminas e minerais. Então, frutas são muito saudáveis. Porém, na estratégia low carb, para o emagrecimento, se você ainda estiver combinando com o jejum intermitente, você não pode sair comendo fruta doidada. Ai, o meu intestino só funciona com mamão. O meu intestino só funciona com ameixa. Não existe isso. Ai, eu vou pra academia, eu como uma banana e eu fiz isso durante 10 anos e eu não tô afim de fazer outra coisa. Você precisa mudar.
Porque não existe carboidrato sozinho na low carb. Uma fruta, por exemplo, uma banana, tem aproximadamente 10, 11, 12, dependendo da quantidade de gramas da banana, de 10 a 15 gramas de carboidrato. Só para vocês terem noção. 100 gramas de abacate tem 2 gramas de carboidrato. Aí você fala, Janaína, então eu posso comer a fruta? Pode. Só que você precisa porcionar a fruta e nunca, anota isso, nunca comer a fruta sozinha. A sua fruta tem sempre que estar associado com uma fibra, com uma proteína ou com uma gordura, tá? Sempre. Aí o que eu ensino para os meus pacientes? Coloca a fruta, por exemplo, com queijo, com iogurte, uma banana com um omelete. Mas você vai estar fazendo low carb restrita se você colocar ali, por exemplo, 3 porções de fruta? Não. Eu não posso. Vocês entenderam que uma banana tem 10 aproximadamente. Vamos colocar uma banana pequena, 10 gramas de carboidrato. Se você comer 4 bananas, você tem 40 gramas de carboidrato. Vamos colocar que você vai ter carboidrato das outras coisas do dia. Você vai chegar aí em torno de 100 gramas de carboidrato tranquilamente. Aí a pessoa que está porcionando a banana, ela come banana, por exemplo, no horário que ela mais gosta, ela come, por exemplo, banana sempre, uma banana porcionada com, por exemplo, ali um queijo, um ovo ou um iogurte, e ela não come mais fruta. Uma pessoa que porciona a quantidade de fruta, combina a fruta, é diferente de uma pessoa que tem fruta em todas as refeições, entendeu? Então, é isso que vocês têm que entender. A gente não pode considerar as pessoas iguais só porque elas fazem low carb. Eu não posso considerar que uma pessoa que está comendo 50 gramas de carboidrato é igual a uma que está comendo 120, entendeu? E, inclusive, na minha mentoria, o cardápio que eu dou para as minhas alunas, eles têm, o cardápio tem 2 frutas no máximo e ele tem 30 para baixo. Dependendo das escolhas que as minhas pacientes fazem e as minhas alunas fazem, elas ficam com 20% de carbo, 27% de carbo, então ela fica variando ali 70, 80 gramas de carbo dia. Aí você quer considerar uma pessoa que come 120 com 150 e falar que essa pessoa vai emagrecer igual você? Não vai, entendeu? Não vai emagrecer. Então esse é mais um ponto para você entender. Janaína, eu tenho que comer só abacate? Porque eu falei do abacate, né? Que abacate, vocês viram aqui que é fantástico. Inclusive para dieta keto, gente, abacate é fantástico. Porque abacate tem beta-citoesterol, melhora a doença cardiovascular. Beta-citoesterol, gente, ele tem um poder de reduzir o LDL do seu corpo, que é fantástico. Ele funciona como um detergente, entendeu? Então o abacate é fantástico. Abacate tem gordura boa, abacate faz parte da low carb e da keto. Mas eu vou falar da keto quinta, não é agora. Aí você fala, eu tenho que comer só abacate? Eu tenho que comer só morango? Eu tenho que comer só essas frutas que tem pouco carboidrato? Não. Você pode escolher uma, no máximo explodindo, 2 frutas dia, combinado com proteína, combinado com gordura, que você vai estar na low carb. Você não pode, vamos supor, você colocou lá meio mamão papaya, colocou um pouquinho de mel, acrescentou farelo de aveia, aí eu pergunto assim, quantas colheres de aveia? Aí a pessoa fala, coloquei 2 colheres de aveia, 2 colheres de sopa de aveia, um pão francês, quase um pão francês, tá? Sem miolo, em caloria. Aí você coloca o seu mamão com um regadinho de mel, com um farelinho de aveia, aí você vai lá, faz um ovo com uma fatiazinha de mussarela, né? Você acha que você tá fazendo low carb? Não tá não, a proporção tá ruim. Por que a proporção tá ruim? Primeiro, porque o mel, o índice glicêmico é alto. Segundo, porque meio mamão papaya tem carboidrato. Eu já falei aqui pra vocês mais ou menos em torno de 13, 15 gramas. Mais o farelo de aveia que vai ter mais ou menos a mesma coisa. Só nessa refeição, você já tem aqui mais de 25 gramas de carboidrato. E aí você quer comparar 25 gramas de carboidrato com um ovo? Com
um iogurte com um pedacinho de queijo, aí tem gente que fala assim pra mim, não, mas eu coloco queijo junto, não é suficiente, então você tem que reduzir a sua fruta, então você vai comer meio do meio mamão papaya, ou metade da banana, ou se você comer, igual perguntou aqui, abacaxi, qualquer fruta entra na low carb, vai ter frutas que vão ter quantidade de carboidratos maiores, sim, mas se você souber porcionar e combinar, que é o que eu ensino às minhas alunas e às minhas pacientes, você não sai da low carb. Agora, dizer que fruta é do devil, que fruta não pode, fruta da esteatose hepática, não é verdade. Você precisa aprender a consumir essa fruta ao longo do seu dia. Eu tenho pacientes que quando emagrecem, por exemplo, eu tenho uma paciente que emagreceu 32 quilos. Ela emagreceu 32 quilos e aí agora ela não quer emagrecer mais. Ela resolveu que ela vai ficar naquele peso. O que eu vou fazer com ela? Eu vou dar uma dieta de manutenção, ou seja, eu não vou restringir calorias. Eu vou lá calcular mais ou menos 2.000, 1.800 calorias na low carb, mais ou menos 120 gramas dia. 120 gramas, 130 gramas dia, ela pode comer fruta em quase todas as refeições, pelo menos em 3, 4 refeições. Aí você fala, então essa pessoa, ela não quer emagrecer? Não, essa pessoa, ela quer entrar na manutenção. Então, eu não preciso fazer uma low carb tão restrita para ela, mas aquela pessoa que quer emagrecer, essa sim, precisa fazer uma low carb restrita. Então, gente, não adianta achar que porque você só reduziu o seu carboidrato, você está de low carb. Porque você coloca lá, igual a Adriana aí tá falando, amo abacaxi. Aí você come um abacaxi com um pedacinho de queijo e acha que tá fazendo low carb. Não está, não está. Porque a proporção desse prato, desses dois alimentos está errado. Você, low carb, você precisa de menos carboidrato e mais proteína e mais gordura. Não vai virar low carb, só reduzir quantidade de carboidrato, você vai emagrecer. Mas aí você vai entrar no platô e aí você vai ficar igual os meus seguidores ficam mandando mensagem aqui pra mim. Estou fazendo low carb, doutora. Aí às vezes até tira foto do prato, eu não me importo, viu gente? Pode tirar. Aí tira foto do prato, estou fazendo low carb, doutora. Olha meu prato, estou fazendo isso e não consigo emagrecer. É porque você ainda não aprendeu a combinar os alimentos e a fazer a escolha certa dos alimentos para low carb. Aí tem um monte de gente. Pode picanha? Nossa, mas pode gordura? Pode bacon? Pode. Quando eu for falar de dieta keto aqui na quinta, gente, eu vou estar na fazenda. Espero que dê certo. Se não der certo quinta, eu entro para falar que não deu certo e faço domingo. Mas vai dar certo. Quando eu falar para vocês de dieta keto, que pode a gordura saturada, que pode o bacon, aí vocês vão achar que eu sou louca. E não é verdade. Você pode isso, só que você pode porcionado. Por que tem muita gente que vive o estilo low carb, mas não é magrinho, não é sequinho, não tem o peso ideal e fala, eu não sei por que eu emagreço. Porque não está porcionando uma quantidade de alimentos ideal, que seja menor do que a proteína ali naquela refeição, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala, eu reduzi o arroz, mas eu não fico sem o arroz, entendeu? E aí ela tá fazendo uma low carb, mas tá fazendo uma low carb sem muitas restrições. Não adianta. Realmente, essa pessoa vai entrar no platô rápido, porque chega um ponto que só caloria não segura o emagrecimento. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 16 anos de formada, eu posso contar, nossa, não sei nem se dá pra contar nos dedos, a quantidade de vezes que eu passei menos que o basal, 1.800, 600. Eu nunca emagreci paciente com pouca caloria. Eu respeito o basal. O basal é a quantidade de energia para manter as suas funções vitais. Nós, nutricionistas, nos baseamos nele para calcular uma dieta para a pessoa emagrecer. Então, por exemplo, na minha mentoria, o meu cardápio que está lá, eu me baseio num basal médio. Então, eu sei que mais ou menos o basal de uma mulher é entre 1.300 e 1.500. Mais ou menos o basal de um homem, 1.600 e 1.800.
E aí é lógico que nós vamos ter pessoas que vão ter um basal menor, ter um basal maior, porque depende da quantidade de músculo que essa pessoa tem. E quanto mais músculo, mais rápido, mais veloz o metabolismo dela, então ela pode comer mais. Mas a maioria das pessoas tem essa média. Aí chega uma pessoa no meu consultório falando que está fazendo low carb, na hora que eu digito, igual ontem, eu digito lá, na frente da pessoa, e às vezes eu não conto, viu, gente? A pessoa tá conversando comigo, eu tô ali no computador digitando, eu falo, olha, a sua dieta não está low carb como você imagina. Nós vamos ter que tirar carboidrato de algum lugar aqui e tirar o tipo de carboidrato. Aí a pessoa regala um olhão assim pra mim, não tá low carb, doutora? Nossa, mas eu fui na Nutrital, eu fui no meu nutrólogo. Nossa, eu escuto isso demais. Eu fui no meu nutrólogo e ele falou pra mim que tava low carb. Pois é, mas aí você quer uma dieta com seu nutrólogo. Seu nutrólogo, ele tem outro papel. Ele vai te orientar na nutrição, ele vai te orientar na alimentação. Mas ele não tá ali pra calcular um cardápio pra você. Eu tô, entendeu? Então, o nutricionista é papel, é fundamental na sua evolução de resultados. Entendeu? E eu acho que cardápio é fundamental, eu acho que é importante ter um cardápio, é importante saber seguir alguma coisa, eu acho que conhecimento liberta, é por isso que eu gosto destravando, da palavra destravando, é por isso que eu crio um movimento, eu gosto de atingir pessoas, provocar impacto nessas pessoas, para que elas mudem, não porque eu estou reduzindo caloria. Eu não tenho nada contra quem ensina a comer 3 colheres de arroz, 2 de feijão, arroz, feijão e bife. Eu não tenho. Eu fiz isso há algum tempo da minha profissão, mas eu percebia que as pessoas elas precisavam mudar o contexto da alimentação. E agora eu quero entrar, para encerrar essa live, na parte da genética. Hoje eu estava, inclusive, falando com a minha aluna, com a Beth, lá na comunidade secreta, sobre a resistência à insulina. Por que eu não sou contra as nutris que ensinam isso? Porque, eventualmente, alguns pacientes vão ter resultado assim, só reduzindo o carboidrato, aprendendo a comer saudável, fazendo a nutrição que a gente chama com intuição, fazendo uma nutrição mais prazerosa. Não é muito a minha vibe. Por quê? Depois que eu fiz a minha habilitação em teste genético, eu entendo que tem pessoas, e aí eu vou falar para vocês que a maioria da população tem genes, entre aspas, que a gente chama ruins, com variantes genéticas alteradas ou polimorfismos para desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, AVC, resistência à insulina. Existe genes específicos para isso. E aí eu vou falar para vocês que a maioria da população ela tem essa expressão. Por quê? Porque quando ela chega lá no consultório, que eu olho os exames dela e eu vejo lá resistência à insulina e eu vejo lá glicose de 115, eu olho para a idade da pessoa, a pessoa está com, sei lá, 40 anos, eu olho lá uma resistência à insulina de 10, 12, né, uma insulina, ou seja, o pâncreas dela está indo à falência. E aí você fala, gente, como que foi a sua alimentação esse tempo todo? Tem alguém na família que também tem essa resistência à insulina, ou tem diabetes? Tem. Aí sempre a resposta tem. Minha mãe, meu pai, minha tia, minha prima. Gente, isso não é o acaso. Isso é a genética. Isso significa que você expressou no seu corpo um gene específico. E, por exemplo, um dos genes específicos para resistência à insulina é o PPR-gama. E aí esse gene expresso vai fazer com que você tenha resistência à insulina cada vez mais cedo e problemas crônicos advindos da obesidade. E aí você fala, Janaína, essa pessoa pode comer normal? Ela vai comer normal. Lógico, quando ela tiver saúde e puder comer, entre aspas, normal, que é esse arroz, feijão, bife, pão francês. Sim, mas vai ter pessoas que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque
expressão desse gene está no corpo dela, ela está inflamada e eu preciso silenciar isso. Aí você fala, Janaína, eu quero fazer esse teste genético. Gente, eu sou muito real, eu sou muito humana. Se eu pudesse ajudar todo mundo a fazer o teste genético, eu ajudava, mas realmente é um investimento muito alto. E no meu consultório, eu atendo classe A e B, então eu não atendo classe C. Mas mesmo a classe B, tem gente que junta o dinheiro para pagar a consulta comigo. E o teste genético, ele é um investimento em torno de 5, 7 mil reais. Você tem muitas informações. Eu, quando fiz o meu teste genético, eu tive informações que eu vou falar para vocês preciosíssimas, que se eu não tivesse feito o meu teste genético, hoje eu nunca teria iniciado, por exemplo, uma mentoria de jejum intermitente, eu nunca teria ensinado uma low carb, eu não teria, porque eu ia continuar acreditando que só restrição energética funcionava e não é verdade. Você entendeu? A gente precisa entender isso, você precisa entender, olha para sua mãe, olha para sua árvore genealógica, para sua avó, para o seu avô. Eu sei que as pessoas que são adotadas, nós temos isso no Brasil, é difícil às vezes, eu tenho pacientes que são adotados, né, que vieram da adoção, mas se você pode fazer isso, se você tem como partir desse princípio, e se você tem na sua família gente com diabetes, gente com colesterol, com pressão alta, com resistência à insulina, gente que morreu com ataque cardíaco, AVC, já está com marca-passo, como que eu vou falar para essa pessoa que ela vai fazer apenas uma dieta de restrição, 3 colheres de arroz, 2 de feijão, alface, tomate, bife, e ela vai emagrecer? Ela vai emagrecer, mas ela não vai ficar saudável. Ela não vai ficar saudável, ela vai voltar a engordar de novo e ela não vai silenciar a expressão genética dos genes. Eu não posso fazer o teste com todo mundo, mas agora eu já tenho ciência e eu já tenho raciocínio de experiência clínica suficiente para saber as pessoas que eu tenho que entrar com uma low carb mais restrita ou não. E é por isso que eu bato tanto na tecla da low carb e da cetogênica para os meus pacientes, tá? Low carb é vida. Eu, no meu teste genético, metabolizo médio carboidratos, metabolizo ruim gordura e metabolizo médio proteínas. Tudo isso tem a ver com a minha carga genética. Tanto que quando eu como muita gordura, eu passo mal, né? Porque a produção de lipase, do meu suco pancreático ali, para as minhas enzimas funcionarem, não é tão boa. Eu posso melhorar isso? Posso. Eu posso colocar uma suplementação, eu posso começar com gorduras boas, mas isso é a minha genética. Agora, tem pessoas que metabolizam muito mal o carboidrato, tem genes específicos para desenvolver resistência à insulina. O tipo da dieta dessa pessoa tem que ser low carb. Ela não precisa fazer restrição calórica, ela pode fazer uma norma calórica, mas ela vai ter que fazer o estilo low carb. Que aí entra o exemplo da manutenção que eu falei da minha paciente, que emagreceu 32 quilos e ela vai viver de estilo low carb. Ela vai fazer uma low carb quando ela estava emagrecendo, porcionando fruta, Não, ela vai fazer uma low carb mais leve, mas ela vai viver de estilo low carb. E tem gente que precisa entender isso, entendeu? Aí você fala, doutora, eu nunca vou comer um pão francês na vida, pelo amor de Deus, né, gente? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, tem uns 3 anos aproximadamente, que eu assim, me desvencilhei do pão francês, porque pão francês era uma coisa tão, lembrava tanto a minha infância, a vida que eu tive, né, criado com a minha mãe, com meu pai veio de família de padeiro, teve grandes padarias aqui em Goiânia, bem conhecidas até, e então eu sempre tive pão francês na minha casa. Então, eu levava um estilo low carb durante a semana e aí no final de semana eu me permitia. Aí eu comia meio pão francês numa padaria que tem aqui em Goiânia, que eu gosto de ir nela até hoje. E aí, de repente, quando eu fiz o meu teste genético, que eu vi que eu tinha DQL1, que é média tolerância ao glúten, e eu vi que eu metabolizava médio carboidrato, eu falei, eu preciso me ver livre do pão francês, eu preciso mudar a minha cabeça, porque não é só comida, é longevidade, você entendeu? Então, assim, às vezes você que está aí me escutando,
é muito bom escutar aquilo que você quer, mas escutar aquilo que você precisa não é tão bom. Eu vou falar para vocês por mim, porque eu sou nutricionista e eu mudei a vida da minha casa, eu mudei a vida da minha família. Eu não vou falar para vocês que na minha casa não existe pão francês, não existe arroz. Existe, mas existe hoje equilíbrio. E antes de você chegar nesse ponto de comer o pão francês, de comer o arroz, de comer um risoto, de comer uma galinhada, você vai ter que passar por essa estrada. Você vai ter que se abdicar de alguma coisa. Você entendeu? Porque você escolhe, está nas suas mãos. A genética é 30%, os outros 70% é o seu estilo de vida. Você entendeu? Então, assim, gente, low carb é vida. Low carb é uma das estratégias que eu mais gosto. Na minha mentoria de jejum intermitente, que inclusive semana que vem eu vou abrir vagas de novo, eu ensino as minhas pacientes as minhas alunas, aliás, fazerem low carb. Eu acho que você precisa começar com low carb, mas se você já vem fazendo low carb, me escuta quinta-feira, porque quinta-feira eu vou falar sobre a estratégia cetogênica. Hoje, eu atendi a Beth lá da comunidade. Beth, você tá aqui, Beth? Beth foi minha aluna, foi minha aluna na mentoria de jejum em dezembro. E hoje eu fiz uma reunião com elas e ela falou pra mim, Janaína, eu falei, primeira pergunta que eu fiz pra ela, qual dieta você tá fazendo? Ela falou, low carb. Eu falei, eu já fiz na conta na minha cabeça. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, que nós estamos no final de março. 4 meses de low carb. Eu falei pra ela, você precisa mudar a sua dieta. Se ela falasse pra mim, se eu não a conhecesse e ela fosse pela primeira vez consultar comigo, e ela falasse pra mim, eu já venho reduzindo carboidrato, eu já faço low carb, eu tô reduzindo arroz, tô reduzindo pão, como só pão integral, como só farelo de aveia. Eu não vou fazer a mesma coisa. Eu já ia colocar uma low carb bem mais restrita para ela, 50 gramas, 40 gramas, bem batendo ali na trave da cetogênica. E ela ia ter resultado. Entendeu? Ela ia ter resultado. Por isso que você que tá aí precisa entender que é detalhe que faz a diferença. Você está fazendo low carb, você até está escolhendo os alimentos certos, mas às vezes você não está porcionando na quantidade certa, você está comendo carboidrato primeiro, você está deixando de colocar proteína. Gente, deixar de colocar proteína, deixar de acrescentar gordura boa, castanha, faz muita, muita diferença. Entendeu? E aí, a low carb, ela é como se fosse o primeiro degrau. Entendeu? Porque ela vem mudando o nosso caminho, ela vem mudando o seu raciocínio, ela vai mudando a sua forma de lidar com a comida. Antes você comprava pão francês, aí agora você come uma fatia de pão integral. Antes você comia uma fatia de pão integral, aí agora a Nutri só coloca para você lá uma frutinha com ovo mexido. A low carb é isso. Nós temos várias facetas da low carb, porque falar que quem faz 50 gramas é igual quem faz 120, 150 gramas, é a mesma coisa, não é. Nós temos o low carb de nível leve, moderado e intenso, assim como nós temos a cetogênica. Nem toda low carb é high fat, isso também a gente tem que considerar, e nem toda low carb é para emagrecer. Você pode ter low carb com restrição calórica, e é por isso que eu acho que a maioria das pessoas não emagrecem, porque elas esquecem que tem que fazer porcionamento, né? E aí elas só escolhem os alimentos low carb, igual eu falei aqui pra vocês, e elas esquecem que tem que fazer porcionamento, e elas acrescentam muita caloria no dia a dia delas, e aí, gente... uma mulher, mais ou menos, na mediana aqui no Brasil, ela tem que comer em torno de 1.800, 2.000 calorias. Isso, uma fatia de pizza tem 700. Aí você faz uma low carb, normocalórica, 600, 1.700 crescimento. Agora,
com o jejum intermitente, vocês vão ver semana que vem. Semana que vem, prepara a cabeça. Que vocês vão viajar na mente comigo. Eu não vou dar conta de responder as perguntas, mas eu acho que eu respondi todas, porque eu olhei mais cedo aqui, tinha gente perguntando assim pra mim, ó, quer ver? Eu só vou colocar aqui, se essa live cair, misericórdia. Ai, não cai a live. Teve muita gente que me perguntou assim, não vou colocar as perguntas, senão a live vai cair. Teve muita gente que me perguntou assim, quais alimentos entram na low carb? Eu já respondi, inclusive eu me baseei um pouco nas perguntas. Outras pessoas me perguntaram assim, por que não pode arroz? Eu também já respondi. Outras pessoas me perguntaram quantidade, eu também já respondi. Eu não consigo falar gramatura, aí é só fazendo cardápio, que é o que eu sei fazer. Aí para eu fazer cardápio para você é diferente. Eu não consigo falar gramatura. E também, gente, o Conselho de Nutrição, assim como o Conselho de Medicina, ele não permite que a gente fale muitas coisas aqui na internet, né? Então, eu não posso ficar falando gramatura aqui pra vocês. Isso é fazer cardápio, entendeu? Agora, eu posso ensinar vocês, né? E se você, por exemplo, for minha aluna, for minha paciente, eventualmente você vai aprender a fazer isso. Entendeu? Você vai ter cardápio, você vai ter porcionamento. E isso vai te clarear muito, tá? Muito, muito, muito. Então é isso. Eu acho que eu respondi. Você que deixou, Dri, você deixou perguntinha lá. Eu respondi a pergunta de vocês? Tá claro por que você não emagrece com low carb? Tá claro por que não é só reduzir quantidade de carboidrato? Tá claro que você tem que... É o tipo de carboidrato e que você tem que combinar esse carboidrato? E que existem facetas da low carb? Low carb fácil, low carb médio, low carb difícil? Vocês entenderam tudo isso? Entenderam? Gente, eu consegui falar um pouquinho, porque low carb é assunto para a semana inteira. Eu podia falar aqui hoje só de gramas de carboidrato, no outro dia eu podia falar só de legumes, porque assim, é muita riqueza, né? Preciso diminuir a quantidade de comida. Sim, isso é proporção. Porque aí, Kelly, se você não reduz a quantidade de comida, e é por isso que tem muita gente que leva estilo low carb, mas não é magrinho, por causa disso. Porque no fundo, tem que ter restrição calórica. Jejum é fantástico para isso. Não, gente, eu sou muito, muito suspeita. Outra coisa que eu falei aqui da genética foi do... Não falei, mas que eu vou falar agora. Eu falei do PPR gama e tem outro gene que chama FTO, que eu já falei que é o gene da obesidade. E esse gene, ele faz você ter um paladar mais voltado para doce e gordura junto. Por exemplo, doce, pizza, pamonha, tá? Então, isso existe. Então, por exemplo, eu vi no teste genético que você tem FTO com polimorfismo ou variante genética de risco. Eu tenho, tá? Por isso eu fui gordinha na minha infância. Até a Maria tá aí. E a gente compartilhou um pouquinho sobre isso, porque eu com 11 anos emagreci 11 quilos. Então, eu fui gordinha. Hoje, vendo meu teste genético, eu falo, nossa, eu sei por que eu fui gordinha. Eu herdei um gene ruim da obesidade que se expressa na pré-adolescência, né? Que é quando ali a gente tá na produção de hormônios, assim, a todo vapor. E esse gene, ele faz o seu paladar ser mais voltado para doce e gordura junto. Não é só um, tá? É os dois. E quando você faz jejum e low carb, você tem a chance de silenciar a expressão desse FTO. E eu vou falar pra vocês que eu já falei, minhas alunas sabem a minha história com doce, porque eu já contei, eu não vou contar aqui pra todo mundo. Contei hoje pra vocês a minha história com pão francês, com arroz, e eu hoje acho que eu silenciei geneticamente alguns genes. Amém. Não tem exame pra medir isso. Não tem como eu medir pra eu saber se eu silenciei ou não, tá? Se eu fizer meu teste genético de novo, daqui 10, 20, 30, 40 anos, vai estar igual, entendeu? A pamonha, porque tem muita gordura e carboidrato junto, né? Só isso. Mas, ó, todo alimento, você tem que ter um equilíbrio para comer. Não é proibido comer pamonha, não é proibido comer pão francês, não é proibido comer arroz, não é proibido comer nada. Nada. Só que você precisa fazer aquela pergunta que eu falei ontem na live de ontem.
Você precisa ressignificar a comida. O que a pamonha é? O que a pamonha vai fazer com você? Porque eu, Janaína Macedo, 39 anos, 1,5 m de pessoas, com 18% de gordura, com 48 quilos, um chassi de grilo, né? Como diz meu marido. Se eu comer uma pamonha, se eu comer um pão francês, tá legal, não vou comer isso todo dia. Mas se você comer hoje, você que falou, vamos usar o exemplo aí da Dark. Por que demonizar pamonha? Pamonha não é proibido, pamonha não é ruim, pamonha é bom. Mas será que você hoje, você, pensa em você, eu não tô falando de mim, cada um vai agora levar essa pergunta para você. Você deve comer esse alimento? Esse alimento vai fazer você chegar no seu objetivo? Hoje, esse alimento vai afastar você? Esse alimento vai te dar saúde ou vai te trazer morte? Entendeu? Você já está saudável? Você já se encontra em equilíbrio hormonal, espiritual, mente, corpo e espírito, tudo ali conectado. Para você, entre aspas, se dar o luxo. Eu não falo dia do lixo, não existe dia do lixo. Pamonha não é lixo, comida não é lixo, comida é alimento. Só que tem comidas que são mais calóricas. E tem pessoas que gostam muito dessa combinação de doce com gordura. E é por isso, gente, vocês vão entender que a pessoa fala, não consigo ficar sem o meu arrozinho, não consigo ficar sem o meu pãozinho, entendeu? É emocional, é sensitivo, é aquilo que eu falei da live de ontem, entendeu? Nada nessa vida é proibido. Mas, como diz a Bíblia, nem tudo convém. Você vai saber a hora de comer isso, e se você for minha aluna, se você for minha paciente, e estiver dentro do seu objetivo, já estiver alcançado o seu objetivo, eu não vejo problemas, de verdade, tá? Mas uma pessoa que faz low carb menos de 3 meses, e é por isso que eu usei o exemplo da Beth, eu não mudaria a estratégia dela. Tá? Então, 3 meses é aproximadamente a quantidade de tempo que eu deixo o meu paciente na mesma estratégia. Silvana foi assim, a Beth hoje eu fiz assim. Enfim, tá? Entender os alimentos, eu acho que a live foi bacana. Demorou um pouquinho mais, porque travou. Nossa, é exatamente isso, Nívia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, vocês acham que eu não como? Eu como pouco, né? Porque hoje eu já consigo me libertar do doce. Quem sabe minha história entende. Vocês acham que eu não como doce? Eu como. Mas, por exemplo, hoje eu não sofro quando eu vou no aniversário, quando eu vou, igual vai ser aniversário da minha filha, foi meu aniversário, aí você fala, você quer? Eu como se eu tiver com fome. Naquela hora, se eu tiver com vontade, eu como. Se eu não tiver, eu não como. Não tem isso pra mim. Entendeu? Que dia que domingo meu marido trouxe pamonha, falando da pamonha. A gente veio da fazenda, meu marido trouxe pamonha aqui pra casa. E aí eu tava de jejum, eu entro no jejum mais cedo, no domingo. E aí ele falou, Janaína, você quer pamonha? Eu falei, não. Gente, eu juro pra vocês, eu não estava com um pingo de vontade de comer pamonha. Mas se eu tivesse, eu tinha comido. Eu ia comer a pamonha inteira? Provavelmente não. Mas eu não vejo problemas. Eu tô com meus exames em dia, eu tô com a minha saúde em dia, eu tô com o meu peso em dia, eu tô com o meu percentual de gordura em dia. Qual que é o problema? Agora, a maioria das pessoas não está. Nós temos um índice de obesidade enorme no nosso país. Nós temos uma doença que está rondando o nosso país, que está trazendo a morte de muitas pessoas com obesidade, com resistência à insulina. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vejo alguém que tá gordinho, com pressão alta, com diabetes, com colesterol, com esteatose hepática, eu já pergunto logo, você pegou Covid? Porque eu quero saber, né? Porque eu preciso ajudar essa pessoa, entendeu? É isso. Gente, eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. Quinta-feira eu vou estar lá na fazenda, eu vou entrar pelo menos aqui no Instagram. E eu vou falar de dieta keto. Eu nem vou fazer slide, porque essa semana e a outra tá todo mundo resolvendo fazer as coisas.
Ainda bem que semana que vem vocês vão ter o link lá da live da websérie. A live da websérie tá babado. Se vocês estão gostando dessa, eu não posso dizer para vocês como que vai ser segunda-feira. Segunda-feira inicia a nossa websérie Destravando o Emagrecimento. Digita lá hoje que eu fiz lá no meu post Tropa Destravando o Seu Emagrecimento e conta pra mim o que vocês tiraram de aprendizado dessa live hoje. O que você tirou? Vai lá no meu post. Estamos construindo um grande exército aqui. Eu creio que eu não me chamo Janaína à toa. Eu me chamo Janaína Macedo porque eu tenho uma missão, um propósito de ajudar você a impactar a sua vida com informação e conhecimento. Eu sei fazer isso através da nutrição. É assim que eu vou fazer. É isso. Beijo pra vocês.